assim, sabe, nada é por acaso, né? Foi importantíssimo você mostrar essas moléculas da água. Porque, assim, quando a gente começa essa busca, esse autoconhecimento, que leva a gente a um despertar espiritual, a uma elevação do nosso nível, né, de frequência vibracional, e aí a gente acaba, eu falo por mim, a gente acaba sendo repetitivo, porque quem me conhece sabe, eu sempre levo a essa mesma frase. Gente, tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. E quando você fala da água, você está falando do nosso corpo. Nosso corpo, o percentual de água é quase 5%. Né? E você vê na molécula da água que o sentimento de medo, de insegurança, de depressão, de raiva, de ódio, de angústia, o que ela causa na molécula da água, ela é a causa das nossas doenças físicas. Exatamente. Tudo está no padrão vibratório da gente. Entendeu? Mas a gente não está acostumada a perceber isso, Rita. Nós não temos um aprendizado para isso. Se a gente olhar até a nossa educação mesmo escolar, você vê que praticamente não vem. Quando vem alguma coisa de geometria, é altamente superficial, supérflua. Isso. Sabe? Eles não põem a profundidade do que aquilo ali é, a dimensão que a gente tem do interligamento de tudo que existe no universo. Para você voltar a aprender uma geometria de uma forma mais ampliada, você tem que partir para uma física quântica, para uma coisa mais elaborada. Isso. E nem todo mundo tem acesso. Né? E aí eu comecei a seguir e a perceber, quando eu comecei a fazer esses desenhos e a ampliar meu conhecimento e perceber que a vida da gente é de uma composição maravilhosa, Rita, tudo chega na mão da gente. Às vezes na hora errada. Errada entre aspas. Isso que eu ia falar. Você pega como o livro que eu recebi há 15 anos. Se eu tivesse me aprofundado nele e parado nele e resolvido seguir aquela linha, eu não teria conhecido muita coisa. Eu não teria amadurecido em muita coisa para hoje eu poder pegar o mesmo livro e ver de forma totalmente diferente. Isso, exatamente. E aí eu comecei a perceber também que eu tinha outros livros na mão. No meu trajeto como psicóloga, eu fiz o curso de acupuntura por 2 anos. Eu também sou formada em acupuntura, medicina tradicional chinesa. Hoje eu estou participando muito dos grupos de medicina da floresta, as medicinas naturais, né? Porque eu estou em volta de uma floresta. A própria natureza à minha volta me faz perceber os movimentos que eu fiquei desconectada por muitos anos. Quando eu comecei a morar no sítio, eu falava, gente, como esse povo não endoida, pelo amor de Deus, a gente está acostumada num ritmo tão acelerado, é tudo tão para ontem, que a gente não percebe a mudança do ritmo do tempo. O que é uma primavera? O que é verão? Verão todo mundo associa, não, é o período que a gente tem umas férias, menino tem férias escolar, então às vezes se a mãe ainda trabalha e não tem férias nesse período, ainda enlouquece, então assim, o verão vira, a época do tumulto, né? Porque é a época de maior energia e movimento. Isso. A gente vê que o verão chega, você fica num gás, numa energia de querer fazer, de querer brilhar, de querer tomar sol mesmo, né? Aí você entra no outono, você começa a perceber que toda aquela energia que você gastou no verão te deixou um pouco mais madura,
está na hora de você diminuir um pouco o ritmo e ver o que você conseguiu produzir na primavera e no verão, né? E aí, daí a pouco, a estação muda, no outono você colhe os frutos, para você poder passar um inverno tranquila. É a hora que você tem que internalizar. É o período que muitas vezes a gente não consegue fazer muita coisa na área rural. Por quê? Porque toda a energia está voltada para a raiz da planta. Isso. Você não vê muito broto, você não vê frutos, tirando alguns que são de época de inverno, porque estão com aquela energia voltada para uma produção, tá? Esses frutos de época de inverno, eles são maravilhosos para você ir se aguentando enquanto está internalizada. Para poder vir a primavera, é o período de chuva e mais chuva, água, vida, né? Isso. E aí encharca essas raízes que estavam ali, guardando toda a força dela, entra a água por essas raízes que estão com a força e levam para o tronco e começam a encher de folhas e flores. É maravilhoso. Mas eu tive o privilégio de começar a perceber e a me conectar com isso depois que eu vim morar no sítio. Os primeiros 2 anos eu quase endoidei. Porque você chega em ritmo de cidade. Você não tem, na cidade, você não tem esse período de perceber essas mudanças. Isso. Você tem que produzir e correr e pegar ônibus. Se você não pegar ônibus e fica apertada dentro do ônibus, você pega um carro e fica num tumulto de um trânsito louco, um engarrafamento, né? O medo das motos virem e ainda arrancarem os seus retrovisores. Então é tensão o tempo inteiro. Você não tem como escapar. Se você está de ônibus, você tem intenção de ser assaltada, de ser tudo quanto é troço. Se você tiver de carro, também. Aí, voltando. Aí eu percebi que nesta época que eu fiz o curso de acupuntura, a geometria sagrada chegava para mim, mas eu não percebia ela. Ela ficava permeada em mim, mas eu não tinha a claridade da visão, né? É a mesma coisa que eu estava falando. É muito bonitinho as mandalas da Flor da Vida, as mandalas do cubo de Métatron, mas são todas achatadas bidimensionais. Você tem que olhar para aquilo e perceber que aquilo ali tem 5 dimensões no mínimo. É um assunto muito amplo, né? Muito. Assim, se alguém tiver alguma pergunta que não tenha entendido, eu acho que está na hora de vocês se pronunciarem, né? Se tiver alguma dúvida do que ela falou até aqui. Eu acho que você foi perfeita com a exemplificação que você deu. Né? Você mostrou exatamente... Eu vou ser sincera, eu estou um pouquinho frustrada, porque é tanta imagem que está na minha cabeça e a vontade de compartilhar essas imagens... Mas eu sei que nós duas estamos estudando num processo de aprendizado e que nossas lives logo, logo vão poder ter gravuras, vão poder ter um material visual mais rico para a gente poder transmitir tudo isso. Mas essa molécula da água, para mim, foi perfeita. Porque eu acho que vale a pena as pessoas... Gente, não precisa comprar um compasso de primeira qualidade, caro, não. Compasso pode ser até desses de plástico que menino leva para a escola. Coisa barata, esquadro barato, coisinha barata, simples. E papel, um A3, um A4. Comecem a desenhar, que vocês vão ver como é que isso... Façam meditações em cima desses desenhos. Enquanto você está desenhando, aquilo ali é uma meditação ativa. Vocês vão ver a diferença que faz.
façam o teste da sementinha de feijão, é mais fácil do que de arroz para gente. Porque o arroz a gente já pega ele descascado, polido, então ele já não vai brotar. Mas o feijão não. O feijão a gente ainda consegue. Uma lentilha a gente ainda consegue. Vocês vão. Ai, depois vocês comam o brotinho do feijão bonito, viu? Não vai comer o broto do feijão. O pobrezinho xingado e chacoalhado, não. Peguem aquele broto de feijão que tá ali harmônico, cheio de palavras amorosas e comam ele, porque os brotos também têm uma energia impressionante de vida, que nos ajuda a ter um equilíbrio maravilhoso. Isso, amiga. E assim, eu queria só dizer uma observação. Assim. Esse nome Geometria Sagrada, por conter o nome Sagrada, né, chama muita atenção. Mas isso é um assunto que não tem nada, tem tudo e ao mesmo tempo nada a ver com religião, né? E assim, eu queria deixar bem claro que essa página no Instagram, esse canal, não é dedicado a nenhuma religião específica, né? Ele é dedicado a pessoas como nós, que vamos atrás de pesquisa, que buscam entender a vida, por que a gente está aqui. Existe um motivo para a gente estar aqui, né? Como a Vanusa citou aí, nós não estamos aqui para dormir, acordar, viver como robô, né? Prepara o café da manhã, bota o menino para a escola, vai para o trabalho, volta. Aí passa o dia naquele estresse, dependendo da área que você trabalha, com suas cobranças, com meta, com isso, com aquilo, e vira um ciclo repetitivo na nossa vida, e a vida vai passando, e a vida vai passando. Nós não estamos aqui para isso, né? Ontem eu estava até conversando com uma pessoa em que eu estava lendo um livro, também falou sobre isso. Se você parar para pensar, cada um tem um objetivo, quer dizer, normalmente uma pessoa considerada normal, ela tem seus sonhos a realizar, né? Quer se formar em tal profissão, quer viajar, enfim, cada um tem seu propósito, né? Se coloca a realizar. Mas você vai parar para pensar, muita gente, acho que 80%, 90% da humanidade, o propósito deles é bem material. Aí eu estava vendo no livro, estava vendo alguns vídeos, poxa, tem pessoas aí que tem tudo. E não tem nada. Entra em depressões, é terapeuta, é psicólogo, aí entra em medicação, e se você, aí você, às vezes você se compara, você olha assim, nossa, eu no lugar da pessoa, nossa, eu não estaria assim. Eu ia viajar, eu ia conhecer o mundo, eu ia fazer isso. É fácil para quem está fora da caixinha, né? Mas você Mas na realidade, se você olhar também o contexto de vida da pessoa e o quanto ela está ali dormente em algumas coisas, sem perceber esses micro detalhes que fariam uma imensa diferença. A live vai terminar por conta do tempo, mas eu deixei esse assunto para a gente refletir, que é importante. Tá bom. Né? Sim, parabéns. Gratidão